uma produção Bruá. Este episódio de Como Assim foi patrocinado pelos doces sem açúcar da Casa de Mateus. Como assim ler rótulos ajuda a fazer escolhas saudáveis? O tema de hoje são os rótulos. Os rótulos que podem parecer assim para algumas pessoas e à primeira vista todo um drama a acontecer, um labirinto de informações que entram e não conseguem sair, mas se nós lermos com olhos de ver, se lermos realmente o que está lá escrito, é uma ótima ferramenta para nos ajudar a escolher e fazer boas escolhas. Saber ler o rótulo dos alimentos vai facilitar imenso na hora de escolher o alimento A, o alimento B, porque vai nos permitir comparar a quantidade e a qualidade dos nutrientes e assim conseguimos perceber se o alimento é saudável ou não. E assim ajuda-nos a manter uma alimentação saudável ou não. Portanto, o que é que tem escrito um rótulo? O rótulo, além de tudo, tem que começar por ter realmente o nome do alimento, ou a denominação de venda, a quantidade que tem na embalagem, se é o peso líquido que tem que estar lá, tem que estar indicado, tem que ter sempre as condições de armazenamento, se é para estar sem luz direta, zona no frio, que seja numa zona quente, o nome do fabricante e o contacto do fabricante, porque se houver algum problema para podermos reclamar, o prazo de validade, lista de ingredientes e a tabela nutricional. Basicamente é o que está num rótulo. Depois pode ter uma outra informação, uns e outros não terem, mas estas serão aqui as obrigatórias. Antes de ir falar mesmo aqui da lista de ingredientes, esta parte mais nutricional, só aqui uma chega ao prazo de validade. O prazo de validade não quer dizer que quando atinge aquele prazo que automaticamente aquilo fica mau, ou seja, não é como na Missão Impossível em que auto se destrói, não. Realmente até aquela data, em princípio estará em condições, depois daquela data poderá haver alterações. De qualquer forma, mesmo que estejam dentro do prazo de validade, nós temos sempre de ver o cheiro, o sabor, a cor, se realmente estão bons. Por isso, se nós já quando mesmo dentro da validade temos de ver, depois da validade também. Por exemplo, eu posso-vos dizer que como iogurtes frequentemente em que a data de validade já expirou, mas realmente eles estão em condições, a tampa está direitinha, não está abolada, o cheiro está normal, a cor está normal, portanto está em condições de ser consumido. Não precisamos desperdiçar alimentos apenas e só porque o prazo de validade já expirou. Claro que, por exemplo, um queijo fresco acontece frequentemente até dentro da data de validade, se não forem despasteurizados, dentro da data de validade até não estar em condições de ser consumido. Portanto, vamos ter em conta o prazo de validade sim, mas apenas como uma questão indicativa e não por cá e tal, é até dia 7 de julho e portanto agora vou deitá-lo fora porque é dia 7 à meia-noite, não é? Portanto já é dia 8 e 1 minuto. Atenção, é isso. Agora o rótulo. Então o que é que tem o rótulo nesta parte de mais nutricional? Tem a lista de ingredientes que são usados e aquela tabelinha nutricional que vai ter a quantidade e a qualidade dos nutrientes, como os hidratos de carbono, dos quais açúcar, as proteínas, as gorduras das quais saturadas, pode ter as vitaminas, sal, fibra. Ninguém gosta de ver a letra E na lista de ingredientes de um alimento. Muitas vezes nem sequer sabemos o significado, só achamos que não é bom. Os E's representam aditivos. Nós também não gostamos da palavra aditivos, não é? Mas, na verdade, há muitos que são seguros para a saúde. Por exemplo, o E300 é vitamina C. É o ácido ascórbico que é usado como antioxidante. Claro que há outros E's que nós devemos evitar. Por exemplo, que são usados como conservantes, os nitratos. Por exemplo, o E249 ou o E252. Os sulfitos também devemos evitar, E220 ou E228. Há alguns que nós devemos evitar, sim, mas nem todos são maus. Por exemplo, alguns são vitaminas e nós de vitaminas gostamos. Também deve conter alegações em relação aos alergénios, como por exemplo amendoim, amêndoa, soja, e se contém lactose e glúten. Em relação à tabela nutricional. Então, a tabela nutricional deve indicar os valores por 100 gramas ou por 100 mililitros, nos casos dos líquidos, e algumas vezes também tem indicação por porção. A porção é a quantidade média para um adulto saudável. Portanto, este valor de porção pode ser o valor que nós vamos consumir ou nós podemos consumir, temos necessidade para mais ou para menos. Funciona aqui mesmo como um indicativo. Por exemplo, rótulos onde costuma ter esta quantidade por porção, por exemplo, os cereais. O saco dos cereais normalmente tem essa indicação e vai servir aqui como uma média indicativa. Olhando para a tabela, começa por indicar as calorias,
que é a quantidade de energia que os nutrientes daquele alimento nos fornece, e relembro que 1 grama de hidratos de carbono tem 4 calorias, 1 grama de proteínas tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Vamos considerar um alimento baixo em calorias se fornecer menos de 40 calorias se for sólido, e numa bebida até 20 calorias por 100 mililitros. A seguir, na tabela surgem lípidos e lípidos saturados. Lípidos são as gorduras. Vem a indicação aqui das gorduras saturadas, que são aquelas que têm um impacto negativo, podem levar ao aumento do colesterol LDL, que é aquele colesterol mau que nós não queremos que suba. Portanto, ter atenção aí a esses valores. Por baixo dos lípidos vem hidratos de carbono dos quais açúcares. Aqui os quais açúcares são os açúcares simples, que podem ser açúcares de adição ou açúcares naturalmente presentes. Daí muitas vezes dizerem assim: não, mas Ana, a embalagem dizia que não tinha adição de açúcar, e depois eu fui à tabela nutricional e lá dizia X gramas de açúcar. Sim, não houve, ninguém nos enganou. Ou seja, não tem adição de açúcar. Se formos ver a lista de ingredientes, não tem adição de açúcar, mas tem o açúcar naturalmente presente. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Tenho aqui o frasco do doce do meu pequeno almoço, que é o doce de abóbora sem adição de açúcar da casa de Mateus, e na lista de ingredientes, se nós virmos, não tem açúcar adicional. E depois, na tabela nutricional, diz que 12,3 gramas são de hidratos de carbono, dos quais 3,7 são açúcar. Este açúcar é o naturalmente presente por causa da abóbora. Percebem? Portanto, ninguém nos está a enganar. Realmente não tem adição de açúcares, não há aqui adição de sacarose, nem de mel, nem de outra denominação de açúcar, mas tem o naturalmente presente. Isto é uma coisa bastante importante. Seguindo, nós devemos comprar sempre produtos sem adição de açúcar, como por exemplo aqui este caso do doce que eu falei, ou dos cereais. Vai depender de uma forma do que as nossas necessidades, os nossos objetivos, as preferências e o que é que vamos ingerir ao longo do dia. Mas mesmo uma pessoa saudável com peso saudável, pode sempre, digamos, optimizar a sua alimentação. E o melhor é mesmo não consumir com adição de açúcar. Por vezes dizem sim adição de açúcar, e aí sim temos que estar atentos, porque pode estar o açúcar camuflado. Ou seja, se disser xarope de milho, frutose, açúcar invertido, sumo de fruta concentrado, maltose, dextrose, sacarose, mel, isto são tudo açúcares. Portanto, atenção. Mas se não tiver nada disto, realmente os senhores estão a dizer bem que aquilo não tem adição de açúcares, e poderá haver os açúcares naturalmente presentes. E isso aí não há, é o que é. Claro que temos limites. Temos, por exemplo, para considerar baixo em açúcar, um alimento sólido terá que ter menos de 5 gramas. E em relação, por exemplo, se for uma bebida, terá que ter menos de 2,5 gramas de açúcar, no caso aqui, por exemplo, naturalmente presente ou não, para ser considerado baixo em açúcar. Por exemplo, para ser considerado alto em açúcar, mais de 22,5 gramas num sólido e mais de 11,25 gramas num líquido. Portanto, isto é preciso ter em conta. O que é que vem mais na nossa tabela nutricional? A quantidade de proteína, a quantidade de fibra e o sal. Pode haver outros nutrientes indicados, por exemplo, cálcio, ferro, colesterol, que normalmente estão e são obrigatórios estar presentes se tiverem um teor maior ou igual a 5% da ingestão diária recomendada. Portanto, ter sempre isso em conta. Outra coisa que surge nos rótulos são as alegações nutricionais. O que é uma alegação nutricional? É sempre que informa qualquer coisa como baixo valor energético, fonte de, enriquecido em, o ser natural, o ser magro, o ser light. É preciso ter o cuidado de ler depois os rótulos, porque estas alegações nutricionais podem ser uma coisa boa ou podem simplesmente não nos ter assim tanto interesse, porque, por exemplo, dizer que tem menos ou não ter um ingrediente pode ter aumentado noutro e não ter interesse para nós. Por exemplo, cereais enriquecidos em fibra.
ou fonte de fibra. Espetacular. Mas isso não quer dizer que não estejam carregadinhos de açúcar. Portanto, atenção a isso. Por exemplo, ser light indica apenas e só que tem menos 30% de algum ingrediente face à versão original. Pode ter interesse, pode, mas não é só porque tem isto que há de ser mais saudável. Temos que ver se realmente tem aqui alguma vantagem. Por exemplo, iogurtes magros, ótimo, mas nós queremos que seja magro, ou então até, por exemplo, sem adição de gordura, mas que também que não tenha adição de açúcar, porque às vezes o que acontece é magro, mas depois acaba por ter muito açúcar. Não queremos isso, queremos realmente que seja magro e que não tenha adição de açúcar. Outra coisa que agora, por exemplo, está super na moda: alimentos sem glúten. Quem é intolerante ou que os doentes celíacos não podem mesmo consumir glúten. Agora, as outras pessoas não consomem se não quiserem, mas podem. O facto de ser sem glúten não o torna necessariamente mais saudável. Até pode, e acontece muito frequentemente, que não o torna mesmo mais saudável, porque acaba por ter muitas vezes mais adição de gordura, mais adição de açúcar, e isso não é saudável, e depois também mais calorias. Portanto, olharmos para os rótulos, ok, tem aquela alegação nutricional, mas então vou ler tudo direitinho a seguir, porque realmente é importante. A lista de ingredientes vem sempre os ingredientes de forma decrescente, ou seja, as quantidades. O que surge primeiro é o que tem maior quantidade e o que surge em último é o que tem menor quantidade. É diferente um alimento que o primeiro ingrediente é açúcar, ou então que o último ingrediente é açúcar. É bastante diferente ter isso em conta. Em relação, estou só aqui para voltar a resumir o que falei há pouco, por exemplo, o facto dos alimentos serem baixos em ou altos em, por exemplo, um alimento sólido por 100 gramas é baixo em gordura se tiver menos 3 gramas em gordura e menos de 1,5 em gordura saturada. A gordura saturada, por norma, não deve ser mais de metade do valor da gordura total. Portanto, 3 gramas máximo, em gordura saturada 1,5 máximo. Em termos de açúcar, deve ser menor ou igual a 5 gramas e o sal ser menor ou igual a 0,3 gramas. Se for uma bebida, em termos de gordura, no máximo 1,5 gramas, gordura saturada o máximo 0,75, açúcar máximo 2,5 gramas, o sal é exatamente igual aos alimentos sólidos, menos 0,3 gramas. O que é de ser alto em gordura? Maior de 17,5 gramas de gordura, maior que 5 gramas de gordura saturada. Açúcar maior que 22,5 gramas, ao ter mais de 1,5 gramas de sal, já é considerado alto. Em termos das bebidas, uma bebida que é considerada alta em gordura, 8,75 gramas de gordura, as saturadas 2,5 gramas, acima de 11,25 gramas de açúcar é considerado um alimento alto em açúcar e o sal acima de 0,75. Mesmo pessoas saudáveis devem optar por alimentos sem açúcar. Sim, mesmo alimentos saudáveis agora, acaba por ser, se quiserem otimizar a alimentação, tem vantagem de não termos assim adição de açúcar de uma forma em geral, ser muito baixa em gordura de uma forma em geral, porque realmente não é por ser saudável que vou comer mal, não. Se sou saudável, devo e posso continuar a comer bem. Aqui há 2 episódios eu falei o que é que eu costumo ter no meu frigorífico, o que é que eu costumo comer, as coisas que tenho em casa. Realmente a referi que eu como alimento, como os lácteos são magros, tendo que os iogurtes, para além de magros, não tenham adição de açúcar. Os doces que como são sem adição de açúcar. Até referi que fiquei super feliz da Casa de Mateus agora ter esta gama sem adição de açúcar, porque realmente é o que eu consumo, porque faz diferença. Mas tu és magra, podes. Não é só de ser magra ou ser gorda, tenho os outros indicadores de saúde. Sim, eu quero ser magra, quero, mas quero ter saúde, quero. Portanto, acabo no meu dia a dia ter estes cuidados e comer alimentos realmente sejam saudáveis. Tenho o cuidado de ler os rótulos, tenho. E não é perder tempo. Às vezes estar no supermercado e olhar para os rótulos, tudo bem, naquele dia se calhar vou demorar mais 5 minutos do que se não tivesse lido, mas tem uma vantagem incrível para o nosso dia a dia. Depois há aquelas situações diferentes fora, vou jantar fora, vou à casa de alguém, há menos controle. Mas também não temos que ser talibãs da alimentação. E também não temos então de considerar o rótulo um bicho de 7 cabeças, temos realmente que saber ler. Por vezes há pequenas informações que estão no rótulo que não são falsas, ou seja, aquele alimento realmente diz que é light.
naquele ingrediente tem menos aproximadamente 30% do que o original. Se depois pode ter outros ingredientes aumentados, pode. Vai fazer com que se possa não ser mais saudável que o original, pode. Ler. Vamos ler os rótulos. Não vamos partir do princípio que ou tudo que está lá escrito é para ser lido de uma forma taxativa, ou também não vamos achar que tudo que está lá escrito é falso. Até porque os rótulos seguem regras, azar, que vai ver se aquilo realmente está certinho ou não. Portanto, não nos mentem. Às vezes contam-nos a verdade de outra forma e temos que saber ler. Vale muito a pena ler rótulos. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre este assunto ou qualquer outro, já sabem, escrevam-me, mandem-me um e-mail. Ouçam os outros episódios todos que estão para trás e ponham os vossos amigos também a ouvir, que esta questão da alimentação é muito importante. Voltamos a falar daqui a 15 dias.